Meu nome é Fábio, eu tenho 55 anos, sou casado há 20 anos. Atualmente eu moro em Salto, nesse lugar bonito que vocês estão vendo aqui atrás. E mais pra frente vocês vão entender por que eu moro em Salto. Até os meus 40 anos eu trabalhava que nem um condenado. Eu era gerente geral, cuidava da parte administrativa, a parte financeira, recursos humanos, dava pitaco no comercial, cuidava do operacional. Sempre trabalhei na parte do varejo. A minha última função foi nessa área administrativa numa empresa de telefonia celular. Eu cuidava de 7 lojas de telefonia celular nos principais shoppings de São Paulo. Trabalhava mais ou menos 14, 18 horas por dia. Com 40 anos eu fui diagnosticado portador de esclerose múltipla. E aí você sai de 200 por hora para parado praticamente. O diagnóstico foi rápido, isso me ajudou bastante. Foi meio que um soco no peito quando você descobre o que está acontecendo, porque até então é tudo muito novo. Eu comecei a sentir que minha perna falhava, eu ficava cansado muito fácil. Eu saía do escritório para ir almoçar, o restaurante eram 2 quadras da onde eu trabalhava. E eu já chegava cansado no restaurante, a hora que eu voltava do almoço eu chegava cansado na empresa. Minha perna falhava, minha perna arrastava. Eu falei, tem algo errado. Aí eu conversei com a minha esposa, que sempre foi super parceira, a gente tem uma relação fantástica. E começamos a ficar meio de olho, meio atentos. E a coisa não melhorava. Tem um médico em São Paulo muito bom, ele é um clínico geral, especializado na parte de cardiologia, mas o cara é muito fera. Marquei uma consulta, falei, Osmar, não tô legal. Tá acontecendo isso, assim, blá, 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 blá. Ele falou, deita aí. Deitei, botou lá, fez um eletro, coração tá ok, viu pressão, exame clínico básico. Ele falou, fala mais, o que você está sentindo? Eu falei, assim, é isso, minha perna, eu fico cansado, blá, 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 blá. Ele falou, tá, vamos procurar um diagnóstico para esclerose múltipla. Você procura um neurologista. Eu falei para ele, falei, o quê? Eu já sabia o que era porque eu conhecia uma pessoa que tem. Ele falou, vamos começar pelo pior. Se não for, a gente corre atrás para ver o que é. Aí marquei um neuro, naquela condição de plano de saúde, né? Você vai pelo caderninho, vê um nome bonito, o que está mais perto da sua casa e marca. Aí fui no neuro com a indicação desse médico, um neuro assim, simpaticíssimo, né? Uma cara assim que dava até gosto. Me prescreveu alguns exames e dentre eles a ressonância magnética. No final da consulta ele tinha prescrito a ressonância magnética da coluna. Aí eu comentei que eu estava com dificuldade na visão também. Aí ele falou, então vamos fazer também do cérebro. Nessa brincadeira, na minha primeira ressonância, eu fiquei 2 horas e 20 na máquina de ressonância magnética. Até dormi na máquina. Aliás, eu fiquei expert em dormir na máquina de ressonância. Quando saiu o laudo, óbvio que você chega em casa e vai abrir, né? Sentei com a minha esposa, até então a gente morava em São Paulo ainda. Sentamos no sofá, abri o laudo, estava lá, compatível com esclerose múltipla. Um olhou para o outro, não abriu a boca, ninguém falou nada, fechei a pasta, deixei do lado, a gente deu a mão ali com a televisão e vida que segue, ninguém tocou no assunto. Nessa época eu não tinha nem computador em casa ainda. Dia seguinte, cheguei no escritório, primeira coisa, tio Google. Esclerose múltipla no tio Google. Primeira frase que o Google me mostra. Esclerose múltipla, doença degenerativa do sistema nervoso central que pode levar à demência. Falei, pronto, fiquei retardado. 40 anos de idade, vou ficar mais bobo do que eu já sou. Tá, fomos ao retorno no médico, nesse super simpático que pediu os exames. Cheguei com a minha esposa no médico, ele pegou a pasta, fez assim. Nessa hora acho que eu não voei no pescoço dele, porque eu estava tão apavorado, né, tão apavorado, que ele deu sorte, porque se eu tivesse um pouco menos apavorado, acho que eu tinha fechado a mão nele, pela expressão do rosto dele. Você apavorado, cheio de dúvida, cheio de medo, o que é isso, como é que funciona, como é que faz? Comecei a encher o médico de perguntas, ele olhou para mim e falou, não conheço, não cuido e não gosto dessa doença. Você fala, pronto, né? Super legal. Você tem 3 referências em São Paulo, Hospital das Clínicas, Santa Casa e Escola Paulista de Medicina. Qualquer um deles você vai ser muito bem atendido. Obrigado, até logo. Essa foi a minha recepção ao ser diagnosticado como portador de esclerose múltipla.
Minha esposa, nesse momento, mais apavorada do que eu, me cata pela mão e sai correndo pela rua. Eu mal conseguia andar e ela saia correndo pela rua comigo. Depois ela até começou a rir e pediu desculpas. Fomos à Escola Paulista, que era mais perto de casa. Que, aliás, eu passo por lá já faz 15 anos. Eu brinco com a médica, né, com a doutora Enedina, que é uma fera, uma pesquisadora fantástica, que ainda bem que a gente se gosta, porque a gente está envelhecendo junto, né? Consegui marcar consulta para depois de 2, 3 meses, o que é normal, afinal você está no nosso público, né, SUS. Até esses 2, 3 meses eu consegui passar por um médico super medalhão, família ajudando, fazendo vaquinha, que a consulta do cara era um absurdo. Cheguei na consulta, ele falou, já com todos os meus exames, né, todo orgulhoso, né, sangue, ressonância, não sei o quê. Ele falou, eu vou te pedir uns exames, isso depois de 1 hora me examinando clinicamente. Eu falei, não, doutor, já trouxe? Ele falou, não, isso para mim não interessa. Eu vou te pedir exame que você nunca ouviu falar na vida e nem os laboratórios. Aí me viraram no avesso, uns exames super gostosos de fazer, coleta de líquor na medula, né, sangue de tudo quanto foi tipo, campo visual, para ver se eu tinha perdido o campo visual e eu tinha perdido. Depois que me virou no avesso, fechou o diagnóstico de esclerose múltipla. E coincidentemente, a médica que eu ia passar na Escola Paulista era braço direito dele. Ele era tipo mestre, tutor dela. Então a coisa foi se fechando, né, positivamente. No primeiro ano que foi diagnosticado, já se descobriu que a minha esclerose era muito mais antiga do que parecia. Por quê? A esclerose múltipla, por ser uma doença degenerativa, o que acontece? Quando você fala em surto na esclerose, você está em surto. É um termo muito comum na esclerose, você está em surto. O que é o surto? De uma forma muito simples. O surto é um processo de inflamação no cérebro ou na medula. Essa inflamação vai causar o quê? Ele começa a interromper o movimento do corpo, porque a informação do cérebro não passa pela cadeia elétrica até chegar no membro. A famosa bainha de mielina, né, que liga os neurônios e o impulso elétrico joga a informação de um neurônio para o outro. A esclerose, entenda-se como esclerose lesão, ela vai corroendo essa bainha de mielina. É como se fosse um fio que você está desencapando ele. Então a informação ela se perde, ela não chega correta no outro neurônio e assim por diante. Eu costumo dizer que é um problema de osmar. É osmar contato do cérebro com o resto. Porque o cérebro funciona, o resto funciona. Mas eles não se falam, não se dão muito bem em alguns momentos. Esse primeiro ano foi um ano muito sofrido, né? Porque a esclerose é uma doença muito traiçoeira. Ela se apresenta de diversas formas e a mesma forma em pessoas diferentes ela tem consequências diferentes. Quando diagnosticamos a esclerose, no meu caso ela era chamada de remissiva primária. Por que remissiva primária? Primária porque foi o primeiro momento que ela se manifestou. Remissiva porque ela te dá a pancada e depois ela volta. Então, vamos supor, eu tive surtos que eu não conseguia caminhar. Aí eu passava às vezes 1h30, 2 horas no hospital, tomando 1 grama de corticoide na veia, eu saía de lá pulando e saltitante. O corticoide na veia é uma coisa meio que à parte, né? Então você toma 3 gramas na veia, 1 grama por dia. Você fica campeão. Na hora que passava o efeito do corticoide, você ia ver o que tinha acontecido. Aí voltava a andar naturalmente, voltava a correr, pular, brincar, sossegado. Então ela era remissiva primária, porque ela voltava. Ela causava o estrago, aí com a medicação, com o corticoide, ela retornava à fase normal. Só que depois a minha evoluiu para progressiva secundária. Por que secundária? Porque foi o segundo momento que ela apareceu. Por que progressiva? Porque ela vai fazer o estrago e mesmo com o remédio ela não vai voltar ao normal. Ela vai te comendo pelas beiradas. Ela vai te deixando sequela, você vai perdendo o movimento, você não recupera o movimento. Por exemplo, hoje eu uso uma órtese, eu uso bengala. Por quê? Porque na evolução da doença, na progressividade da doença, mesmo sendo medicado, tomando os corticoides, os movimentos não voltam. Então hoje eu não consigo correr, eu não consigo caminhar sem uma bengala, porque eu tenho medo de me estabacar no chão, como eu já caí várias vezes. Eu tenho passo equino, que o pessoal chama, que é o pé caído. Então eu tenho que ter uma série de cuidados quando você vai fazer uma atividade, porque você tem que pensar para fazer. Vamos supor, se você vai pular esse murinho, você não pensa. Você dá um passo maior e pula. Eu tenho que parar, olhar, eu tenho que ver onde eu estou pondo o pé, eu tenho que apoiar na bengala para poder fazer o que eu quero fazer.
Então, no primeiro ano eu tive vários episódios, vários surtos, vários. E a maioria nos membros inferiores. Acho que até por isso que eu fiquei com a sequela na perna esquerda muito forte. Eu tive momentos nesse primeiro ano que eu não conseguia engolir. Eu mastigava, mas eu não tinha o movimento de deglutição. Eu não tinha sensibilidade fina nos dedos. Eu pegava uma folha de papel, eu não sabia se ela estava no meu dedo ou não. Eu não conseguia assinar uma folha de cheque, um documento. Não tinha motricidade para assinar. Eu tive diplopia, que é visão dupla. Tudo que eu olhava via dobrado. E foi um em seguida do outro. Então você vai tomando um susto em seguida do outro. Até o momento que a minha neuro virou e falou: Fabião, eu quero você agora na ressonância. Porque está esquisito. Você está tendo muito surto em seguida, você pode estar com um tumor no cérebro. Eu falei: pronto, mais um, legal. A esclerose já é múltipla, né? Podia ser uma só, mas não, são várias. Né? Ainda pode ser que tenha um tumor. Aí corre para o hospital, faz ressonância, graças a Deus, sem tumor. Era um evento só realmente repetidamente da esclerose. Voltando um pouco ao que eu estava falando, que percebeu-se que ela era muito antiga, porque nesse processo de inflamação do cérebro ou da medula, você vai criando os black points, que eles chamam. Olha, você vê uma ressonância de um cérebro, ele tem aquela massa cinzenta. Se você olhar minha ressonância, você vê pequenos pontinhos negros, são os black points. Aonde você tem um processo de inflamação da neurose, ele fica todo branco, da esclerose, ele fica todo branco. Você vê uma mancha branca no cérebro, assim. A hora que você toma o corticoide, essa mancha some. Dependendo do nível da lesão, ela some e fica o black point. Esse black point é o quê? Já era. Aquele pedaço do seu cérebro não existe mais. Ele já está lesionado em definitivo. E cada lesão dessa em definitivo vai cada vez mais interrompendo a sua mobilidade. E aí você tem um primeiro ano, você tem um segundo ano e você começa a fazer parte de programas experimentais de remédios e testa um remédio aqui, testa um remédio lá, até que eu cheguei na fase de tomar uma injeção, que tem hoje 2, 3 tipos de medicamento ainda injetáveis. Isso naquela época, hoje já está mais avançado, já tem comprimidos, enfim. Onde eu tomava todo dia injeção subcutânea, fazendo rodízio, braço, barriga, braço, perna, braço. E todo dia você tem que se aplicar para sarar? Não, não tem cura. Para quê? Para tentar minimizar os surtos. Mesmo tomando esse medicamento, né, injetável, eu continuava tendo surtos, aí fez uma fusão desse remédio, ela conciliou com outro comprimido que era uma quimioterapia gradativa. Né? De repente alguém pode querer saber, a injeção que eu tomava chamava Copaxone. Aí começou a dosar também com medicamentos, tipo uma quimioterapia leve, para fazer frente junto com a injeção. Fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses tomando esse remédio, que era horrível. Fiquei magro, fiquei fraco, mal-humorado, não podia fazer nada. Meu médico falou: você pode tomar uma cerveja no final de semana. Falei: obrigado, para tomar uma eu não bebo nada. Fiquei 1 ano e meio sem beber, sem fôlego para nada. Se eu fosse sair daqui agora para ir até ali, eu tinha que sentar, porque eu estava super cansado, eu não conseguia dar um passo mais. E aí você começava a pensar, o que está acontecendo? Nessa época eu fazia fisioterapia em Itu, com um profissional fantástico, ele é fisioterapeuta, massoterapeuta, o Ivo. Eu estava conversando com o Ivo, falei: Ivo, eu já fazia fisio em São Paulo antes de mudar para Salto, tinha feito fisio em Salto em outro lugar, me indicaram o Ivo, eu estava fazendo fisio com o Ivo. Acho que desde que eu descobri a esclerose, sem exagero, eu fiz mais de 1000 sessões de fisioterapia. Nesse momento com o Ivo, eu falei: Ivo, está faltando alguma coisa. Está faltando fazer alguma coisa. Eu estou deixando passar alguma coisa. Eu acho que eu vou começar a fazer atividade física. Porque eu estou fraco, eu tenho que me fortalecer fisicamente. Ele me indicou um profissional em Itu, dono de uma academia, que o foco dele não era deixar você bonitão, fortão, marombado. Era recuperação, era reabilitação. Tanto é que na academia dele era um galpão gigante e não tinha um espelho. Não é para você ficar, sabe, tô bonito, tô forte. Não, é reabilitação.
Aí eu comecei a fazer academia segunda, quarta e sexta, fiz fisioterapia terça e quinta. Então durante 5 dias na semana eu estava me cuidando. Nesse processo de recuperação, que as coisas começaram a melhorar, minha médica começou a ficar bem entusiasmada com os resultados. E começou a retirar gradativamente a injeção que eu tomava, Copaxone. De todo dia caiu para 3 dias por semana, até o ponto que ela retirou o remédio. E aí começou um outro processo de um laboratório, estava chegando com um medicamento específico para marcha. Ela falou, você está tão bem que eu quero te colocar nesse processo de avaliação do remédio. Eu já tomava um comprimido só até então, que é um comprimido que ajuda na fadiga, no cansaço, e ia começar a tomar esse outro comprimido para marcha. Fiz parte de todo o processo de pesquisa desse remédio no Brasil, tanto é que hoje, por lei, eles são obrigados a me dar o remédio pelo resto da minha vida. Enquanto eu precisar tomar, eles têm que me dar porque eu fiz parte do grupo de pesquisa para lançar o remédio aqui. Quando eu fiz a ressonância, que ela queria ver exatamente se podia tirar a injeção, se eu podia começar a tomar esse remédio e tudo mais, pela primeira vez na minha vida eu vi um médico chorar. Porque ela é pesquisadora, ela é uma cientista, ela é uma neurologista de renome, ela é uma cientista forte. Eu cheguei com a ressonância na consulta, ela olhou e falou, peraí que eu já venho. Saiu da sala, voltou com outro profissional. Falou, Fábio, esse é o Dr. Fal, ele é especialista em imagem e eu queria confirmar com ele o que eu tinha visto aqui. E aí começou a escorrer uma lágrima nela. E em mim também, né? Lógico. Ela falou, eu demorei 18 anos de pesquisa para ver o que eu estou vendo no seu exame. E sei que vai demorar mais 18 anos para ver algo igual. Que você não só estacionou, como regrediu. Então, com todo esse processo de manter a cabeça em ordem, mudar para salto, uma qualidade de vida melhor, eu falei que eu ia chegar lá, né? Sair daquela neurose de São Paulo, estar num ambiente mais favorável, com a família do lado, manter a cabeça boa e fazer atividade física, para mim foi fundamental para eu me estabelecer como eu estou hoje. Ao ponto que eu deixei de fazer musculação, hoje eu faço crossfit adaptado. Você falou, crossfit? Você faz crossfit? Eu falei, faço. Mas como é que você faz crossfit? Adaptado, mas eu faço. Eu dirijo, eu faço o meu almoço, eu limpo a casa, eu ajudo minha esposa, eu tenho a minha vida normal, graças a Deus. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer no meu tempo. Eu faço no meu tempo. Ah, deixa que eu faço. Não, eu faço. Tá com pressa? Então deixa que eu faço. Uma outra coisa que eu acho importante colocar isso tudo a gente está falando da doença, né? A parte física, o que ela causa, como é que você lida com isso, como é que você se recupera. Mas tem um outro ponto que é muito importante. Ela te tira um monte de coisa. Mas o que ela te traz? Porque ela não vai só chegar e destruir. Alguma coisa fica. E eu vou começar essa parte da minha palavra aqui com vocês dizendo uma frase do meu filho mais velho. Hoje ele está com 26 para 27 anos, 15 a menos, ele tinha aí 11, 12. Depois de uns 2 anos de doença diagnosticada, ele devia estar com uns 14 para 15 anos, ele virou para mim e falou, pai, posso te falar uma coisa sinceramente? Eu falei, fala, Gabriel. Porque tem o Gabriel e tem o Thiago. O Thiago ainda era menor, né? Então papai usa bengala, beleza. Mas o Gabriel já mais velho falou, pai, posso te falar uma coisa sinceramente? Eu falei, claro, filho. Você ficou muito mais legal depois que você ficou doente. Aí você para, cara, você olha, você fala, puto, devia ser um... Você era chato, você era crica, tudo incomodava, tinha que estar tudo certo no lugar, não podia fazer nada errado. Depois que você ficou doente, você mudou, pai. E aí, essa frase dele mexeu comigo e mexe até hoje. Porque você começa a pensar o seguinte, a sua escala de valores, cara, inverte totalmente. Aquilo que para você, né, até ontem era o primeiro da lista, passa a ser o último. Então a sua escala de valores muda. Então eu acho que se a esclerose veio para me tirar um monte de coisa, ela também veio para me fazer ver as coisas de uma forma diferente. Você vê que você é capaz de fazer coisas que você nem imaginava que você faria. Você é capaz de rever seus conceitos.
você é capaz de mudar sua escala de valores, você é capaz de enxergar coisas que você nunca imaginaria que estão lá. Então acho que não importa só o estrago que ela faz, você tem que tirar alguma coisa disso. Você tem que ver o que ela te traz de positivo, porque no fundo tem que ter algo positivo, não pode ser. Não está aí à toa. Eu nunca xinguei ninguém, nunca perguntei por que eu e nunca derramei uma lágrima. Eu acho que a gente tem que sair, correr atrás e resolver as coisas. Depende de você. Não dá para você falar depende dos outros, depende de você. Eu sempre tive um apoio familiar muito grande nesse momento. Eu estava recém-casado, conheço vários casos de pessoas casadas, portadoras de esclerose, que o marido saiu andando, deixou a mulher falando sozinha, a mulher saiu andando, deixou o marido falando sozinha, porque é uma barra. Eu sempre tive uma esposa maravilhosa do meu lado direto. A família dela que me acolheu enquanto namorado, noivo, marido, enfim, me apoiou em todos os momentos. Minha família, por parte de pai, de mãe, me apoiou em todos os momentos, apesar de hoje a gente ser mais distante, porque eles moram em São Paulo, mas sempre preocupado, sempre comigo. O apoio familiar que eu tive foi uma coisa impressionante. E eu acho que isso é mais do que metade do caminho andado. Que você tem lastro, você tem base. Você sabe que se der caca, você tem onde ser amparado. Então a parte familiar é muito importante. Nunca me diga o que eu sou ou não sou capaz de fazer. E essa frase tem uma história engraçada. O portão nosso do sítio, ele é gigante, né? Um portão de ferro gigante. E até a gente acertar tamanho certo de polia, de roldana, não sei, sempre que chovia, o portão encalhava. Você dava no motor, o portão começava a correr e freava. Aí um belo dia tinha chovido, tava uma puta lama lá em cima, não sei quem fez sair, o portão não abriu. Aí você falou, amor, o portão deu pau de novo. Falei, beleza, lá vou eu com minhas bengalinhas, fui até o portão e a polia estava fora do trilho. É um portão gigante, o portão acho que tem o quê? Uns 3 metros e pouco por 2 e pouco de ferro inteiro. Aí eu abaixei, peguei o portão por baixo, levantei e pus no trilho. Na hora que eu desci, o Gabriel, mais velho, tinha acordado. Onde você estava? Eu estava arrumando o portão. Por que você não me chamou? Falei, porque até você acordar, velho, eu já arrumei o portão 3 vezes. Falei, você não pode fazer isso. Falei, escuta aqui, nunca me diga o que eu sou ou não sou capaz de fazer. Porque isso quem sabe sou eu. A partir daí ninguém nunca mais falou nada e ele tatuou a frase no braço. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que são inexplicáveis. Por mais que buscamos sempre respostas do tipo: como? Por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz para merecer? De onde originou? Respostas que no fundo sabemos que não serão respondidas com a afirmação que precisamos. E que nem a palavra como e nem porquê conseguirão nos explicar. Mas e se usarmos da palavra qual? Qual é o significado ou qual é o peso que isso terá em minha vida? Quando trocamos a chavinha ou a forma que nos questionamos, se inicia um movimento de mudança, onde nos deparamos com a balança que existe em nossas vidas. Com ela, podemos perceber que muitas vezes o peso que as coisas ou pessoas têm para nós vai se transmutando com o tempo. Ou seja, o que muitas vezes era fundamental deixar de ser e o que não considerávamos de uma suma importância se torna essencial. Nesse processo, ressignificados, existem fases, momentos e sentimentos que nos rodeiam, como medo, dúvida, questionamentos, superações, alegrias, angústias, vulnerabilidade. É como se estivéssemos em queda livre, como se estivéssemos tendo que aprender a voar de novo, sem saber se nossas asas conseguirão nos guiar para o caminho certo. E como lhe foi dito em alguns momentos desse vídeo, por mais que tenhamos uma estrutura, uma base de amor e acolhimento para nos apoiar como família, amigos, amores, pessoas e profissionais qualificados,
Tudo se inicia e termina em nós. Meus caros, as mudanças que podem reger sua vida só dependem de você. A partir do momento que você conhece suas limitações, vulnerabilidades, qualidades e consegue viver de uma forma positiva com suas mudanças, todos que estão ao seu redor conseguirão viver com você. Pois, de acordo com o nosso querido Fábio Carletti, nunca me diga o que eu sou e o que eu não sou capaz de fazer. Quem sabe da minha capacidade sou eu. Hoje posso estar mais capaz do que ontem, mas quem sabe dela sou eu.